Olá, tudo bem? Meu nome é Aline Mello, sou terapeuta integrativa e vim aqui de novo neste canal maravilhoso trazer algumas orientações, algumas dicas, alguns aprendizados para vocês que podem ajudar a gente a facilitar a nossa vida e viver a vida de uma maneira melhor, mais leve, mais feliz. Porque a gente merece, né, gente? Já estamos aqui mesmo, né? Então vamos viver bem. E eu tava aqui pensando o que eu podia gravar para vocês e me lembrei de um atendimento que eu fiz hoje de manhã com uma moça que tá com algumas questões, tá com alguns problemas familiares. Família, né, gente? Família tem muitos desafios, né? Quem não tem desafios na sua família? Então essa moça me trouxe alguns desafios e eu tava aqui pensando o que eu podia falar pra vocês sobre isso. A verdade, gente, é que a gente não consegue mudar as outras pessoas, não é mesmo? Nem eu que sou terapeuta, nem nenhum terapeuta, nem nosso querido amigo Jesus conseguiria mudar alguém sem que essa pessoa quisesse. Então a gente nunca vai conseguir mudar a outra pessoa. A maneira de agir da outra pessoa, as crenças da outra pessoa, os padrões da outra pessoa, por mais que esses padrões estejam errados, por mais que esses padrões sejam equivocados, mesmo que esses padrões estejam, essas atitudes ou alguma coisa esteja prejudicando mesmo a própria pessoa, a gente nunca vai conseguir mudar a outra pessoa, não é verdade? Mudar a gente mesmo já é desafiador, né, gente? Já é desafiador a gente conseguir se mudar, já é desafiador a gente conseguir se transformar por conta de muitos padrões. Então eu quero falar também sobre padrões. Como que os nossos padrões de comportamento, eles se estabelecem? Como que a gente é o que a gente é? Como que a gente se forma o que a gente se forma? E isso começa muito cedo. Isso começa lá na infância, para não dizer que começou na nossa vida intrauterina. Então, desde quando a gente é pequeno, desde que a gente é criança, a gente é programado, realmente essa é a palavra, gente. Entendam que o nosso cérebro ele é programado. As nossas atitudes, elas são programadas. As nossas reações, elas são programadas. E elas foram programadas lá na nossa infância pelos nossos pais ou os nossos cuidadores. Por isso é muito importante, papais e mamães, é muito importante vocês, nós, né, como cuidadores também, eu também, estarmos muito conscientes de como a gente está programando as crianças, de como a gente está sendo exemplo para essas crianças, de o que a gente está falando e ensinando essas crianças. Existem dados de um estudo que foi realizado nos Estados Unidos que pesquisadores gravaram o que as crianças ouviam num determinado período de tempo e eles chegaram à conclusão que do 0 aos 7 anos, se eu não me engano, esse período, uma criança ouvia cerca de 100 mil nãos, 100 mil vezes a palavra não. E para cada 9 críticas, para cada 9 repreensões, uma criança tinha somente um elogio. Então é muito difícil a gente crescer com autoestima, é muito difícil a gente crescer se amando no meio desse padrão. É muito difícil a gente crescer tendo consciência de todas as nossas capacidades, das habilidades do nosso cérebro, de como a gente pode ser infinito, de como a gente pode co-criar tudo que a gente quiser, de como a gente pode estar conectado com o cosmos e viver num universo de infinitas possibilidades, quando a gente tem esse tipo de programação. Então a nossa programação ela é realizada neste período, do 0 aos 7 anos, em que a nossa mente, a mente infantil, ela é uma esponja, ela absorve tudo que está acontecendo no meio dela, ela absorve tudo que está acontecendo com os pais, tudo que está acontecendo no meio familiar que ela está vivendo. Então, neste período, o nosso cérebro ele é programado. Vamos prestar atenção que a gente não tem responsabilidade, a gente não tem culpa, nem os nossos pais têm culpa de como eles programaram o nosso cérebro. Eles nem sabiam o que eles estavam fazendo, né, gente? Graças a Deus, nós agora vivemos numa época de desbloqueio, numa época de várias técnicas terapêuticas, numa época em que as pessoas estão estudando o poder da mente, que tem aí as técnicas quânticas que vêm com desbloqueios e maravilhoso. Mas naquela época, quando a gente era criança, os nossos pais não sabiam o que eles estavam fazendo, a gente não tem culpa do que foi incutido no nosso cérebro nessa época. Mas hoje em dia, enquanto adultos maravilhosos que somos, independentes co-criadores, nós podemos sim alterar nossa programação cerebral, podemos alterar como o nosso cérebro foi programado e temos hoje sim, nós temos a responsabilidade. Não é a culpa, nós temos a responsabilidade
de trabalhar essa ferramenta maravilhosa da melhor maneira possível. Ah, mas quando eu era criança isso, mas quando eu era criança... Ok, quando eu era criança, gente, também aconteceu um monte de coisa comigo quando eu era criança. Mas já aconteceu, eu vou ficar vivendo lá. Quando eu era criança, sempre, porque a minha infância não foi diferente, não foi mil flores, não foi maravilhosa, não foi isso, não foi aquilo, então o resto da minha vida vai estar cagado. Não, né, gente? Hoje em dia, vamos ser adultos autorresponsáveis por transformar a nossa realidade. Como que eu faço isso, Aline? Olha, nós temos várias ferramentas, eu vou falar de algumas que eu conheço e algumas que eu atuo atualmente, tá bom? Que eu conheço. Constelação familiar. A constelação familiar é uma técnica maravilhosa para a gente conseguir coordenar, para a gente conseguir organizar todo o nosso sistema familiar. Não faço constelação, mas se você se interessar, tem uma ótima consteladora para te indicar. Faz atendimento presencial e online também na constelação. Uma outra técnica que eu já atuo, o tarô, né? A consciência que o tarô traz, o desbloqueio energético que o tarô traz, a autoconsciência, né? O autodesenvolvimento, a percepção. Ah, pode ter alguma coisa hoje na minha vida que tá me bloqueando por conta de padrões da minha mãe, por conta de padrões do meu pai, por conta de padrões dos meus antepassados. Opa, deixa eu olhar para isso, deixa eu entender isso e fazer diferente. Não é eu olhar, entender e apontar. É olhar, entender e fazer diferente. Outra técnica que também pode nos ajudar imensamente, que é uma técnica que eu particularmente amo, é o Theta Healing. Gente, o Theta Healing é uma técnica que veio transformar e revolucionar a nossa vida. A gente pode reprogramar a nossa mente de uma maneira rápida. A era em que a gente precisava ficar 20 anos fazendo processo terapêutico, seja de qual terapia for, todas elas são válidas, tá, gente? É que hoje em dia não precisa mais ser tão demorado esse processo. Mas a era em que a gente precisava lá ficar horas e horas sentado, horas e horas e horas e horas e horas e horas e horas de processo terapêutico pra gente poder transformar alguma coisa na nossa vida, essa era foi maravilhosa. Mas ela já pode ser transformada, ela já pode ter tido um upgrade, assim, né? E o Theta Healing veio dar esse upgrade. O Theta Healing é uma técnica atualmente considerada uma das técnicas mais poderosas do mundo, em que a gente acessa a onda Theta, que é a onda onde ficam armazenados, né? É o nosso subconsciente, onde ficam armazenadas as nossas crenças, os nossos medos, nossos bloqueios, nossos traumas, e consegue fazer uma liberação, e consegue fazer uma transformação, e consegue fazer uma reprogramação, tá bom? Então essa é mais uma ferramenta pra gente se liberar, né? Reprogramar os padrões e os programas de comportamento que a gente teve lá na nossa infância, tá? Existem outras técnicas também. O Ho'oponopono também é uma técnica maravilhosa. O EFT, né? Emotion Freedom Technique, também é maravilhoso. A terapia do renascimento, que é uma outra técnica que eu amo também, conheci, fez maravilhas pela minha vida, também é uma técnica maravilhosa. O que é importante é você entender que atualmente você pode reprogramar o seu cérebro. Você pode sim se libertar de padrões limitantes, de padrões comportamentais, de crenças familiares, do meio em que você vive e ter uma vida diferente, criar a sua realidade de uma maneira diferente do que a realidade que a sua família criou, de que o meio que você vive criou. E você também pode desenvolver habilidades, por exemplo, através do Theta Healing, que te possibilitem viver de maneira mais harmoniosa na sua família, desenvolver o perdão, desenvolver a compaixão, desenvolver a habilidade de colocar limites, né? É importante impor limites também para as pessoas. Impor limites de uma maneira respeitosa, de uma maneira amorosa, viver a sua vida livre da culpa, perdoar, né? Muitas vezes os nossos pais também, pelo que eles fizeram ou deixaram de fazer, da maneira que eles fizeram. Então, a gente pode, atualmente, ter uma vida muito diferente da vida que os nossos pais e nossos familiares tiveram, graças a essas técnicas. Amores, a gente vive uma era maravilhosa de transformação.
Aproveitem todas as técnicas que você tem atualmente à sua disposição, que nós temos atualmente à nossa disposição, para reprogramar a nossa mente, para cocriar a nossa vida, para despertar em nós o cocriador que a gente é, para despertar em nós essa energia poderosíssima que a gente tem, para cocriar a nossa realidade de uma maneira mais harmoniosa, de uma maneira mais leve, de uma maneira mais amorosa. Ah, meu gato derrubou meu estojo. De uma maneira mais amorosa. A gente não precisa mais sofrer carregando o peso de tantas coisas que a gente acha que a gente precisa na nossa vida. A gente pode transformar a nossa vida de uma maneira leve. Então, se você quer mais informações sobre alguma técnica terapêutica, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e manda também aqui a orientação, alguma pergunta, alguma dica de vídeos para gravado para vocês, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo e uma vida leve, feliz, amorosa, garimpando a nossa essência para todos nós. Até mais, tchau, tchau.